Seja muito bem-vindo a mais um café. Tá aqui o meu café, como sempre, muito bom. A Show Music, a Sobe, que é aqui o nome do estúdio onde nós estamos, nesse cenário maravilhoso. Prepara esse café e, claro, eu venho compartilhar com você. Obrigado você que já está aqui no meu canal, que você já que me segue, muito obrigado. Tá gostando dos episódios? Tá gostando dos convidados? Diga aí no comentário. Ou na minha rede social, tá aí na descrição do vídeo. Depois você vai lá e comenta. Nesse episódio de hoje, eu trago um convidado que nós temos algumas coisas em comuns enquanto profissão, você vai entender. Mas é bacana colocar na mesa temas que estão em destaque. O Café Psicanalista surgiu por isso, né? E para isso. E eu estou aqui para comunicar aquilo que está chamando a atenção no mundo de alguma forma. E nada mais urgente do que falar de saúde mental. Vocês sabem que eu sempre falo disso. A gente sempre olha o cuidado com a saúde mental, independente aonde for. Por isso, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a todos vocês, o meu convidado, Frederico. Na verdade, ele fala que é Frederico, né? Frederico ou Fred? Pode ser Fred Alvim. Fred Alvim. Seja muito bem-vindo, Fred. Que alegria tê-lo aqui. Obrigado, Elias. É uma honra vir aqui conversar com você. Tomar café. Tomou café aí na sua caneca? Já. Caneca toda personalizada. Claro, adorei. claro. Você toma muito café? Bastante, bastante. Tem que tomar um certo controle, né? Acho que é o mal nosso de psicólogos. A gente está o tempo todo precisando. Ele já deu spoiler, né, do que ele faz. Ele é psicólogo. Acho que foi até um dia que você que me falou, nós da psicanálise e psicólogos, a gente vive também, entre um atendimento e outro, um café. A gente precisa de uma pausa, né? Assim como as pessoas que vêm recorrer ao psicólogo precisam dar pausa entre as estações, a gente também precisa do nosso tempinho. E aí, claro que depois a gastrite resolve, né? Porque eu tô com gastrite. Mas eu vou tomar café, viu, Show Music? Vou tomar mais bem pouquinho hoje, mas eu vou tomar. Fred, então seja bem-vindo. Então você já falou que é Frederico, Fred Alvim. Quem que é o Fred Alvim? Antes de qualquer coisa. Antes de falar o que você faz, você já deu spoiler aí, psicólogo, mas quem é Fred Alvim? Posso dizer que Fred Alvim é uma pessoa que gosta de observar, gosto muito de estabelecer a empatia. Às vezes até a empatia já me possibilita, como é que essa outra pessoa também está me analisando, né? Então também sou bem observador. Gosto de ser observador, gosto da natureza humana, gosto de ter contatos, de ter pessoas sempre por perto, né? Embora eu também observo que a trajetória de um psicólogo é muito solitária, né? A gente está ali o tempo todo observando, acompanhando as outras pessoas, mas sempre com foco na autonomia que elas precisam ter para as vidas delas, né? E gosto dessa sua iniciativa aqui, que permite um pouquinho dessa acolhida, né? Sim. Sou recém-chegado em Goiânia, posso dizer assim, né? Embora eu já esteja encaminhando para o meu 3º mês aqui na cidade onde eu nasci, mas ainda me vejo como um forasteiro, estou me ambientando e gostando bastante da acolhida da cidade. Então, nesse momento, o Fred Alvim está bem feliz por conhecer essa cultura daqui de Goiânia. Então, você nasce aqui em Goiânia, você nasceu aqui e logo foi para... Então, quando eu tinha meus 4 anos de idade, minha mãe foi fazer mestrado em Viçosa, Minas Gerais. Eu tive que ir na bagagem, né? Fui na mala dela. Quando eu estava com 7, ela foi para Juiz de Fora e eu também fui junto. Então, a maior parte da minha vida eu morei em Juiz de Fora, mas sempre quis muito estar por aqui, porque a minha família continuou, né, aqui em Goiânia, Brasília, e eu gosto muito da acolhida da família. Acho que é onde a gente tem o nosso auge da intimidade, né? A gente sabe que ali existe um amor um tanto incondicional. Então, esse aconchego é o que eu realmente valorizo para mim. E aí, a sua mãe está aqui em Goiânia? Ainda não. A teimosa está lá em Juiz de Fora, mas querendo conferir se realmente vou... Qual que é o nome dela? Maria Isabel. Maria Isabel, você vai vir para Goiânia, Maria Isabel? Ela tá vendo o podcast, ela vai ver, não vai? Ela vai assistir, com toda certeza. Então, seja bem-vinda desde já, viu, Maria Isabel? Então, aí, me fala um pouquinho. Então, você estava lá em Viçosa, em Juiz de Fora, e lá que você escolheu, de início, você sempre quis fazer psicologia. Como que foi essa sua escolha? Então, Elias, como lá eu fui uma criança sozinha,
Eu tinha uma coisa meio doida, assim, sabe? Coisas de imaginário de criança, né? Eu imaginava que por trás das câmeras eu estaria sendo observado. Por trás das paredes eu estaria sendo observado. Existiam câmeras escondidas ali. Então, por uma boa parte da minha vida, sonhos de infância, adolescência, eu queria ser ator. Eu fiz teatro durante 12 anos da minha vida. Depois de 17, voltei, fiz uma peça lá em Juiz de Fora, ainda antes de me mudar para cá. E eu tinha muito essa fixação, a paixão, a vontade de fazer artes cênicas. Eu gostava da sensibilidade. Isso desde lá de adolescente. O que eu vou fazer da vida? Terminando o 2º grau. E valorizando muito a questão da sensibilidade, das emoções. E no ensino médio eu gostava de analisar os perfis dos autores que eu estudava na disciplina de literatura portuguesa. Então comecei a observar. Eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de conhecer a essência das pessoas. Como era uma heresia, eu falava para a família, vou fazer artes cênicas. Isso... Heresia é ótimo, né? Porque heresia é da igreja, né? Quase que é pecado. Herege. Era. Para a família isso era considerado pecado. Por que você acha que... Será que é? Porque ainda eu já vi falar muito assim. Por que é isso? Minha mãe ficava muito com a preocupação de ser um curso que não dava camisa, não tinha como você vestir a camisa, você não tinha futuro, né? E eu fiquei um pouco naquela rebeldia. Eu não tinha, hoje tem, mas na época não tinha o curso de artes cênicas em Juiz de Fora. Eu teria que ir para o Rio de Janeiro, então não ia mesmo conseguir me sustentar. Entendi. E aí foi aquele momento que a família escolhe, olha, a mãe principalmente, né? Você vai fazer direito, economia ou administração. E não acreditava que eu fosse capaz de passar no vestibular. Fiz 7, passei em todos e fiz um escondido para psicologia. Então eu comecei a estudar psicologia escondido. Falei, olha, fui aprovado em administração para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso é desejo. Eu vou fazer administração, tanto que eu faço a psicologia também. Então eu fiz as 2 graduações junto e me apaixonei bastante, né, pela psicologia de cara, lógico, e a administração na metade do curso que eu vi, isso aqui me dá perspectivas de atribuições profissionais, eu gostei bastante. Que coisa, então você começou a fazer escondido. Sim, psicologia foi. Que legal. E aí, já na psicologia... Mas aí você terminou a administração também? Terminei, me formei nas 2. Eu fiz as 2 graduações em paralelo. E como é que ficou esse seu desejo pelas artes cênicas? Porque não foi tolhido ali. Falou assim, você não vai... Não, ficou mais a questão da admiração, né? Eu canalizo um pouco, posso dizer assim, canalizei, né? Para nós, psicanalistas, sublimou, né? Transferi aí essa admiração pela interpretação, pela encenação, no ofício de professor. Eu acabei virando professor, né? Já que eu fiquei tanto tempo ali imerso em 2 cursos de graduação, muito preso no cenário acadêmico. Acabei indo para a área de educação também, e eu vejo que para você encarar uma sala de aula, você tem que ter uma veia artística também, né? Porque eu, pessoalmente, embora ninguém acredite, eu sou muito tímido. Mas para trabalhar, para entrar numa sala de aula e apresentar o conteúdo, flui. E aí eu agradeço muito a experiência, a vivência do teatro. E eu acho que é interessante pensar, lembrando um pouco de Jung, né? Jung fala das personas. Sim. Né? Eu acho que a vida é feita disso. A vida é... A persona, você veste aquela persona, e não é que você seja quase que um bipolar, né? Não é 2 personalidades, mas são personas diferentes. Então, quando você entra na sala de aula, quando você entra no consultório, quando você entra um médico ali também, então veste uma persona. Tem uma persona, né? Tem um papel social a ser exercido. Tem um papel social, e aí essa persona é bacana quando eu me identifico com ela, porque pode acontecer o risco de, e acontece, da pessoa estar em uma persona, seja ela qual for, e não se ver ali. Sim. Eu acho que é a grande questão, inclusive dentro do consultório, da clínica, eu encontro muito isso. De, nossa, eu faço isso, eu preciso fazer, mas não está dando mais. Não estou suportando. Essa camisa é como se a minha roupa tivesse apertada, né? Sim. É exatamente essa persona. E quando você fala do teatro, porque acho que você abordou 3 temas, né? Que você falou teatro, psicologia e administração. Uhum. Qual a relação entre elas? Bom, a psicologia nos permite ter esse olhar sobre as personas, sobre as pessoas. A administração, conjugando com a psicologia, vai ter 2 possíveis encaixes perfeitos, podemos dizer assim. Quando a gente vai trabalhar a área de marketing, que a gente precisa entender que para você ter um sucesso na sua carreira comercial, é imprescindível você ter essa capacidade de olhar o outro, entender o que o cliente realmente quer,
Tanto que a gente tem psicologia do consumidor, que é uma área que eu gosto muito também. Você tem que entender o que vai despertar o desejo, entrando aí na sua área da psicanálise. Eu quero comprar, né? Eu quero adquirir. Dá-lhe neoliberalismo e capitalismo aí, né? Então eu acho que... É a psicologia em favor do neoliberalismo, tô brincando. Mas é verdade, um pouquinho. Eu acho que essa condição de assistir as pessoas, ver, né, o que elas apresentam aí no espetáculo do cotidiano, é uma possível contribuição do olhar, das artes cênicas. Né? Sensibilidade, né? Sim. E a psicologia com a administração, além da perspectiva sobre o marketing, sobre o comportamento do consumidor, a psicologia precisa existir o tempo todo no cotidiano das equipes de profissionais. Né? A gente não, por mais que a gente esteja hoje na era da 4ª revolução industrial, que a gente tem como diferencial a inteligência, estamos na era da inteligência, a gente já vê que não é mais possível remediarmos e pedirmos as automações, as inovações tecnológicas, isso já é realidade, nós temos que nos adequar às imposições desse novo cenário. Por mais que a gente tenha muito esse foco, você precisa ser inteligente, você precisa se adequar às tecnologias, sempre vai existir o fator humano em qualquer contexto de trabalho. Não tem como você desvincular o trabalho não sendo realizado por alguma mão, alguma alma, alguma essência humana ali. Então, o forte mesmo da psicologia conjugada com a administração é a gestão de pessoas. Tem lá o seu bracinho no marketing, mas o forte mesmo é a gestão de pessoas, que é o que eu mais gosto mesmo de exercer. Até falando, já falando aí, né? De hoje você gasta, então, mais tempo da sua vida profissional com gestão de pessoas. Estou no momento de transição, especificamente. Né? Qual transição? Estou voltando à prática clínica. Estou voltando, essa volta já tem uns 3 anos, posso dizer. E gosto muito, né? Mas acaba que, como a gente também tem expertise na gestão de pessoas, no próprio consultório, aparece às vezes o seu paciente ali, ele está com uma dificuldade, ele está sofrendo algum tipo de assédio, ele está tendo algum conflito no trabalho, ou ele está precisando ressignificar o que ele deseja fazer profissionalmente, né? Isso acaba vindo como uma demanda de terapia, sim, mas também não deixa de ser ali você precisa beber um pouco aqui da água da gestão de pessoas para orientar como que essa pessoa vai desenvolver a carreira, como que ela vai se desenvolver para a empregabilidade. E nesse momento também sou aluno de doutorado, né? Então, o meu tema de doutorado é exatamente sobre empregabilidade. O que seria empregabilidade? Empregabilidade é um conceito... Resumindo, eu sei que você está fazendo doutorado, mas aqui você tem só 30 segundos. Vai. A gente não tem uma única definição sobre o termo, mas se eu fosse falar de uma maneira um tanto popular, empregabilidade é o quanto você está atrativo, quanto você está apetitoso para conquistar oportunidades de trabalho, né? Suas qualificações, a sua formação, o seu diferencial, o que você já desenvolveu de você, que seja compatível ali com o que o mercado esteja precisando, o que um determinado contexto de uma empresa esteja precisando para querer ter você como não um recurso humano, né? Mas um ativo que vai realmente trazer o diferencial ali para o sucesso daquela empresa. Então empregabilidade eu não sabia mesmo o que era. Tem a ver com a pessoa e tem não a ver com a empresa. Pessoa, a gente tem 3 principais abordagens. Tem a ver com a pessoa, o que ela é capaz de fazer por si para se destacar e ser referência, para elas conquistar oportunidades de trabalho. Tem a ver com o mercado, né? Fatores econômicos, o que a gente está identificando por propostas de emprego, como está acontecendo as ofertas de emprego num determinado território. E também tem a ver aí com o que as empresas exigem como critérios de empregabilidade. Entendi. Né? O que está sendo requerido. Antes de entrar de fato no tema da gestão de pessoas, quer dizer, também, mas queria ouvir de você, talvez nesses anos de experiência, uma análise crítica, pegando isso da empregabilidade, desses 3 pilares aí. Porque talvez é comum a gente pensar que... Eu já ouvi as duas falas. Eu tenho uma vaga, mas não tem ninguém que quer trabalhar. Sim. Eu quero trabalho, mas eu não encontro. Até que ponto, de fato, olhando hoje, nós aqui estamos hoje em 2023, né? Será que as pessoas, o que está acontecendo? Será que elas, de fato, não estão preparadas? E aí eu abro ainda uma outra pergunta. O porquê que não estão preparadas? Será que elas têm essas condições de se preparar? Entendeu? Faça análise para mim, que é interessante esse tema. Até mantendo o tema empregabilidade e articulando com gestão de pessoas. A gente está vendo exatamente a relação empregador-empregado. Exato. Né? O empregador pode ser uma empresa que vai ter toda uma equipe ali de CEOs, uma equipe dispersa, como pode ser um principal proprietário da empresa, um empresário.
E os empregados, todos os funcionários que estão ali. O próprio termo empregado, ele já denota uma condição de submissão. Eu estou sendo utilizado para algo, eu estou sendo utilizado para alguém. Por isso que a gente não usa o termo, né, empregado. A gente não, muito... não se usa mais esse termo ou é porque não se usa... Não, não é de bom tom. Não Isso. soa bem aos Não é de bom ouvidos, tom. né? Qual que é o nome de bom tom? Hã? Qual que é o nome de bom tom que O nome fala? de bom tom? Ao invés desse termo? Bom, algumas pessoas defendem o termo colaboradores. Eu, particularmente, também tenho minha crítica com o termo colaboradores. A pessoa não está ali colaborando para o sucesso do negócio, ela está fazendo o trabalho dela, né? Ela precisa ter ali a sua... Então, como que chama, gente? Não sei. Como eu, particularmente, gosto do termo funcionários. Porque é uma pessoa que está fazendo aquilo funcionar. Você não coisifica muito? Não é função? Mas você não está exercendo uma função? Não é o seu papel? Por mais que você esteja ali numa empresa... eu gosto do colaborador. Você gosta do colaborador? Eu gosto. Mas você não acha que tem uma perspectiva um tanto, posso dizer assim, utópica? Que bonitinho, ele está colaborando. Mas ele está colaborando. Mas vamos lá, então, psicanalista. Se a gente Mas ele está colaborando com a empresa. Se a gente ou pensa com a organização. Que ele está colaborando... O pessoal aqui do Show Music do Sol está colaborando para que o vídeo acontecer. Sim. Tudo isso. Mas no médio e longo prazo, você não pode começar... Agora eu vou cutucar psicanálise. Começar a ter uma postura de relação de poder até mesmo tanto perversa. Ele está colaborando comigo, eu posso utilizá-lo como eu bem quiser. Percebe? Eu acho que esse discurso também vale para o funcionário. Tem que funcionar de qualquer maneira, mas funcionário tem uma condição um tanto formal. Mas isso é uma análise sua. Existe um termo correto? A gente vê mais na bibliografia funcionários mesmo. Na bibliografia, funcionário. Alguns autores usam colaboradores, mas sempre vai ter essa leitura um tanto crítica, né, de quem realmente está... Interessante, não sabia. Inclusive, eu uso muito colaborador nos projetos de saúde mental, a gente usa bastante. Entendi por que você defendeu. Então, eu defendi porque eu comecei a usar, né? Foi uma questão eu mesmo coloquei, mas por isso que eu estou perguntando qual que é o certo, né? Eu já atuei em algumas empresas que lá eles usam parceiros. Parceiros de sucesso, parceiros estratégicos, existe esse termo, tem até a origem dele, né? A gente tem um autor, Dave Urich, que ele fala dos modelos dos múltiplos papéis, de RH, que a gente tem essa perspectiva. Se a gente está vendo o futuro de todo o negócio, dependendo do quantos funcionários estejam engajados, envolvidos no propósito da organização, a gente tem lá um parceiro estratégico. Isso conjuga com o raciocínio de gestão estratégica de pessoas. Eu não tenho apenas pessoas dotadas de inteligência, de criatividade, mas eu preciso ter a melhor maneira mais estratégica de saber valorizar, aproveitar essas pessoas que estão empenhadas aqui em fazer com que o negócio dê certo. Eu sei que virou uma confusão na hora que a gente vai falar, é colaborador, é funcionário. E na lei, como que é escrito, você sabe? Na lei, a gente vê mais o termo relação empregado-empregador. Então é empregado jurídicos. Na lei. Interessante. Contratante, contratado, né? A gente vê isso nos acordos. Sim, né? Na parte jurídica vai ter mais essa predominância desse termo. Mas assim, é importante a gente ter essa perspectiva da psicologia nas organizações, porque se de um lado a gente tem os investidores, os empresários que precisam ter ali o retorno do que eles investiram, do que eles criaram, a gente não pode ficar apenas na perspectiva de que as pessoas que estão trabalhando ali, elas têm que dar o máximo de si a qualquer custo. Durante minha graduação, durante meu mestrado, durante toda a minha trajetória de formado, de psicólogo formado, por vários momentos eu me deparei com alguns comentários, né, algumas perspectivas, algumas críticas mesmo, de falarem assim: Fred, mas você defende a psicologia organizacional? Isso não é um tanto abusivo, não é querer explorar, fazer mau uso das pessoas? E eu sempre rebato: olha, qualquer pessoa que precisa de ter o seu próprio sustento, ela precisa trabalhar. Se a gente tem apenas essa visão de que ela tem que trabalhar de qualquer maneira, a gente está até mesmo pondo em risco essa pessoa a condições desumanas de precarização. Então a gente precisa trazer o olhar da psicologia também para defender as condições de qualidade de vida para essa pessoa, as devidas condições para que ela seja vista de fato como pessoa e não como um mero recurso, não como uma mera engrenagem que tem que funcionar. Né? Será que talvez podemos pensar, talvez o psicólogo ou a psicóloga que está na incorporação, talvez e eu não sei se na teoria, se na prática acontece, é o olhar mais humano é o olhar mais humano para o colaborador? É o olhar mais humano, é o olhar mais empático. Eu falo muito também, qualquer relação,
até mesmo nos contextos de trabalho, a chave mestra dela é a empatia. Uhum. Se um determinado diretor não é capaz de ter o olhar empático sobre o seu funcionário, sobre a pessoa que esteja ali subordinada a ele simplesmente vai delegar uma meta, um objetivo que tem que ser cumprido de qualquer maneira e não vai ter a capacidade de se pôr no lugar do outro e entender de fato quais são as condições para aquela pessoa realmente desempenhar um bom trabalho. E aí, quando a gente tem essa limitação, essa impossibilidade de enxergar as condições para aquele funcionário desempenhar suas tarefas, né? E aí todas as condições, não só físicas, do ambiente físico, das instalações, dos recursos, mas até mesmo de como que essa pessoa está convivendo com os colegas, a gente está desconsiderando, né, essa natureza humana. Então, sim, é o fator olhar humano, né, o fator humano que a gente precisa para garantir que as expectativas das pessoas que trabalham ali sejam atendidas, as expectativas da organização também poderão ser alcançadas. E a saúde mental, onde entra nisso? Porque é um tema que eu partilho muito, eu falo, né? Nós já estamos trabalhando no Instituto com esse tema. Eu encontro nas empresas algumas que têm um psicólogo, tem a psicóloga, outras não. Sim. Né? Mas a demanda de saúde mental, como é que é visto pela psicologia organizacional? Claro que isso é muito recente, nós estamos falando de alguns anos só. Talvez que ganhou mais destaque. A gente saúde já tem mental. A gente já tem pesquisas de impacto desde os anos 70. Pois é. Sobre qualidade porque, de vida no trabalho. Inclusive, burnout, se você pegar o tema burnout, foi da década de 1960 e poucos. Sim, sim. O médico, psicanalista e psiquiatra era de 70, se eu não me engano. Recentemente, eu participei de um evento com uma autora que eu gosto muito, até tenho um certo orgulho, que eu tenho amizade de WhatsApp dela, que é a professora Ana Cristina Limões de França. De onde ela é? Ela é de São Paulo. Admiro demais. Manda o podcast para ela. Um beijo, abraço, Ana Cristina professora. Limões de França. Depois eu vou mandar para ela. Por favor, ué. Tô falando, é para mandar mesmo. E aí, ela deu toda a apresentação sobre o que a gente precisa pensar ainda sobre qualidade de vida no trabalho, o que é necessário das empresas assumirem por responsabilidade social, de preocupação ali com os seus funcionários. E na prática, no dia a dia, a gente vê muitas empresas que estão sendo mal administradas da ênfase do autocuidado. A empresa, por exemplo, uma coisa bem simples, se encarrega, se responsabiliza de entregar os EPIs, de treinar os funcionários, esclarecer por que tem que ter proteção individual, por que tem que fazer algumas atividades, né, para também prevenir aqui possíveis problemas de saúde mental. Mas a gente ainda vê na prática, quando a gente entra mesmo no cotidiano das empresas, essa ênfase, cada um tem que cuidar de si. Uhum. E isso são dois aspectos extremos. O que é responsabilidade da organização, dos diretores, dos gestores? O que recai de fato sobre a atribuição da autonomia? O que somente a pessoa pode fazer por si mesma? Se a gente deixar dois pontos extremos, a gente não vai ter sucesso, né? Se ficar só para o próprio funcionário cuidar de si, ele vai adoecer, ele vai ter conflitos no trabalho, ele não vai conseguir ter boas convivências com os colegas, ele vai desenvolver depressão por causa disso, até porque ele passa mais horas do seu dia no trabalho do que com a família. Você não consegue ter um suporte para ter boas relações com os colegas. Isso vai afetar o próprio alto valor dele, já que a gente está falando da autonomia. E a empresa que não se preocupa em investir, em ter todo esse cuidado, né, treinamentos, ações, oferta de benefícios, instalações adequadas, mediação, intervenção quando existe conflitos entre os colegas, né? Se a empresa não investe nos cuidados que são necessários para o bem-estar, o enfoque biopsicossocial de um funcionário, ela vai estar fadada a, em pouco tempo, começar a ficar refém dos funcionários. Por quê? Ninguém vai conseguir se manter em um lugar onde temos ali um ambiente hostil. Claro. Ninguém vai querer continuar se mantendo num lugar onde não se sinta valorizado, não se sinta respeitado e cuidado. Nós somos carentes de acolhimento, de apoio. Então, assim, tem muitos empresários que ainda pensam assim, a gente contrata outro fácil. Não. O tempo que você leva para treinar, para ambientar, para socializar uma pessoa, é um tempo de produtividade que você perde. Então, a organização perde muito. E pode, sim, chegar um momento que uma determinada empresa ela já começa a conquistar uma fama tão ruim, uma má reputação tão sólida, que naturalmente as pessoas, os profissionais que estejam disponíveis no mercado, não vão querer trabalhar naquela organização. Exato. Ou vão querer usar aquela organização apenas de trampolim. É um emprego trampolim. Eu entro aqui só para ter alguma experiência no currículo, dentro de um curto tempo, né, eu vou buscar uma oportunidade melhor.
Eu tive em um congresso em São Paulo sobre saúde integral corporativa, né? E aí lá um dos temas que mais ganhou destaque foi o ambiente psicologicamente saudável. Sim. Né? É aquele ambiente onde há segurança, né, por parte do colaborador, do funcionário, mas também há segurança por parte do líder, há uma comunicação, há uma possibilidade de manifestar aquilo que se deseja. Então esse foi um tema que ganhou muito destaque lá, esse ambiente, né? Não só, claro, aí sem algum tipo de assédio, seja ele moral, lógico, isso é básico, mas ainda mais, aqui eu estou seguro de ser eu. Sim. E aí eu executo o que me é pedido. Exato. Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, qualidade de vida no trabalho, e é muito importante falar QVT é qualidade de vida no trabalho. Não estamos falando de qualidade de vida geral. Qualquer coisa para a sua felicidade, qualquer coisa para o seu bem-estar. Não. É o que é necessário especificamente ali no seu contexto de trabalho. A gente sempre associa o enfoque biopsicossocial. Bio, saúde física. O que realmente vou garantir? Que as pessoas continuem vivas, continuem saudáveis para executarem as suas tarefas. Eu não posso colocar as pessoas em situação de risco de acidente, em risco de alguma amputação, em risco de ter alguma deficiência no organismo que essa pessoa não vai poder continuar trabalhando. Bio. Psico, eu preciso da saúde mental, que a pessoa realmente tenha orgulho, tenha prazer, tenha vontade de estar ali para ela continuar desempenhando o trabalho cada vez melhor. E social, como que as relações estão sendo vividas ali, né? Se é um ambiente hostil, se é um ambiente acolhedor, se realmente é possível desenvolvermos um trabalho em equipe. Não adianta, aqui nós somos um time, aqui que a gente vê muito isso, né? A pessoa, o diretor ali, ele quer dar um destaque, fazer um marketing, a camisa da empresa, né? Fazer um marketing de que a empresa é um lugar legal de se trabalhar. E na hora que você vai ver os funcionários dele, né, a equipe ali não tem uma coesão, não tem esse senso de integração, de união. É um fazendo intriguinha com o outro, são as fofoquinhas que vão interferir no desempenho. Então, a gente realmente precisa observar, sendo fiel, né, criterioso, o que realmente está acontecendo. Então, o administrador, ele consegue ter esse olhar? Consegue, mas um aspecto mais técnico. O psicólogo, ele já vai conseguir ter esse olhar mais individualizante das integrações ali, né, dos comportamentos sociais. Claro. Eu gosto dessa conjugação. Tem dois dados, né, que eu queria que você comentasse. O primeiro dado acho que foi 2020 que eu vi essa pesquisa, das 3 principais causas de afastamento do trabalho no Brasil, né? Acho que é 2020 ou 2021, não me recordo. Foi uma pesquisa feita em união com o UNB de Brasília e o INSS. A UNB é muito forte na psicologia organizacional. Aí essa pesquisa, eu sei que quem leva o nome é ela nessa pesquisa lá, que a primeira causa é lesão, né? Saúde física. A segunda é também ligada à lesão, mas lá não fala lesão, fala alguma disfunção do ósseo molecular. Deve ser LER, alguma dessa parte de exercício repetitivo, né? A ORT e a LER, né? A lesão por esforço repetitivo, a LER, e a disfunção ortomuscular. E a terceira causa de afastamento está os transtornos mentais. Sim. Com estresse, burnout, que agora entrou como afastamento, e depressão. Né? E aí tem outro dado conjugando que até 2030... há uma previsibilidade da depressão ser a doença mais incapacitante do mundo. Sim. Né? Então, talvez não roube aí o primeiro e o segundo lugar, mas vai ficar muito acirrado. Né? Então, acho que esses dois dados são muito fortes, né? Para a gente olhar para a saúde mental. Peraí, precisa fazer alguma coisa. É, inclusive, pertinente considerar que algumas profissões, né, alguns ofícios, pela própria natureza do trabalho, precisa ter esse olhar crítico sobre os transtornos mentais, né? A gente tem algumas determinadas categorias que temos todas as recomendações. A pessoa não pode ficar por um determinado período de tempo, não pode extrapolar esse período de tempo no ofício, na profissão. Exato. É o caso dos operadores de call center. Vamos tentar exercer um pouquinho de empatia. Imagina quantos palavrões um operador de call center não escuta ao longo de um dia de trabalho, né? Vocês já falaram? O pessoal do estúdio que eu estou perguntando se vocês já falaram alguma coisa. Você já foi call center, já? Já.
Já, né? Aqui em Goiânia é muito call center, né? Quer dizer, todo lugar de cidade grande, Sim. mas aqui em Goiânia... E aí, deixa eu abrir um parênteses de call center, antes de você falar, falando do call center. Eu estudando burnout um pouquinho para os treinamentos de saúde mental, esse médico, psiquiatra, psicanalista que traz o termo burnout, ele tem uma pesquisa com umas mulheres da França que trabalhava de call center, já desde aquela época. Sim, tem muito que estudo. desenvolveu os transtornos mentais do call center de 1960 a 70. Então você que está aí não está sozinho, viu? É histórico. É. Aguenta firme. Outros Ou ofícios, não, né? Talvez arrumar outra coisa. outros ofícios que a gente também vê isso, né? Você tenta imaginar quem desenvolve carreira bancária. Sim. Uma coisa são os Metas, bancários, né? Os bancários do setor público, né? Embora sejam fundações, empresas públicas, mas enfim, tem ali a questão de atingir meta do mesmo modo, mas existe ainda o diferencial destoante do bancário, a pessoa que quer desenvolver carreira bancária no setor privado. Tenta imaginar o quanto é intenso ter que cobrir metas, ter que atingir as metas. Você entra numa cultura organizacional da competitividade. As pessoas que vão trabalhar com comércio, com prospecção de vendas, elas competem o tempo todo umas com as outras ali dentro, né? Tanto para conseguir ter um salário melhor no final do mês, como também para essa coisa da projeção. O que eu vou expor no meu LinkedIn? O que eu vou expor para possíveis futuras oportunidades de trabalho que eu venha a conseguir conquistar? Sim, é neurótico isso. É uma pressão também forte. E as pessoas, os profissionais de segurança. Né? Tenta imaginar como que é ali, você o tempo todo está lidando com fica crime, tensão crime, o tempo crime. todo, né? Tá aqui, Exato. o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Exato. Então a gente tem alguns ofícios que já implicam, né, nesse risco aí, a saúde mental. E no dia a dia das empresas, se a gente não tiver, né, o cuidado aí com as interações, com as condições biopsicossociais, vai ser inevitável. Qualquer empresa, aí é qualquer empresa. Né? Nesses últimos anos, eu tenho estudado bastante esse tema, né, porque dentro do Instituto Self nós temos esse braço corporativo, que cada vez está ganhando mais força, com os treinamentos, com os workshops, até os atendimentos individuais. Então, nas minhas pesquisas, tem do Fórum Mundial da Economia, de final de 2019, e olha que foi antes da pandemia, né? Ele fala, isso foi dos Estados Unidos, um Fórum Mundial da Economia, fala que a cada $1 que a empresa investe em saúde mental, retorna $4 em produtividade. Então, a conta fecha olhando a nível de produtividade e olhando também com um olhar humano, porque eu ofereço para aquele indivíduo, para aquele sujeito, naquela pessoa que colabora, que é meu funcionário, meu empregado, que está ali, eu quero que eu olho e falo, olha, você está aqui abraçando esse projeto, mas eu também quero que você se cuide. Eu acho que essa é a grande novidade, que não é tão novo assim, que a gente precisa falar, né, e gritar, falar, olha, invista. Sim. Em pessoas. Sobre o cenário da pandemia em particular, é muito interessante, porque todo mundo sentiu, todos nós nos deparamos com uma situação em que não existia controle, né? Os psicanalistas devem ter surgido demandas infinitas sobre neurose, né? Na perspectiva dos neuróticos. Mas, a partir do momento, olha, não tem jeito, a gente vai ter que nos adaptarmos, nos adequarmos, para muitas surpresas, né? Várias pesquisas, foi o momento que mais se fez pesquisas, especialmente na psicologia, né? Como que as pessoas iam ter resiliência, superar toda a angústia que foi esse período de pandemia, de isolamento social. E especificamente sobre os trabalhadores que começaram então a entrar na condição do home office, foi muito surpreendente, vários resultados, que as pessoas ficaram mais satisfeitas de trabalhar em home office. Eu, na minha perspectiva individual, né, achava que é absurdo. Eu não posso mais interagir, eu não vou ver as pessoas de perto, eu não vou sentir o cheiro das pessoas. Né? Mas, em compensação, me adaptei tanto que hoje, qualquer lugar que eu vá morar, eu preciso ter um cantinho, né, para ter ali minha câmera, para estar fazendo reuniões online, para fazer entrevistas online. Né? E aí você vê que é uma nova realidade, é um novo contexto. Não tem como, né, a gente reverter contornar, impedir isso. E é muito interessante a gente observar, poxa, no momento de extrema dificuldade, de repente as pessoas se veem
mais apegadas àquilo que elas mais valorizam. Porque a maior parte das pessoas que participaram dessas pesquisas foram pessoas que estavam privadas da vida social, da vida familiar, e de repente as pessoas podem estar mais perto dos filhos, né? Então isso... Talvez até perto demais, né? Né? De fato. Então isso também repercute. Olha como que a gente muda o olhar. Há poucas semanas, interagindo com um paciente, no momento da terapia dele, eu falei assim, eu vou aplicar em você uma avaliação, mas eu vou ter que enviar essa avaliação online, tá? Eu, por que você está explicando tanto? Não, porque vai ser, de fato, a primeira vez que eu aplico uma avaliação psicológica pela internet. Agora os instrumentos já têm passado por essa mudança, já temos alguns testes que já estão totalmente em formato online. Expliquei isso para ele, eu nunca fiz. Ele, mas como é que você fazia antes? Eu falei, não, eu pegava a folha junto com o paciente ali do meu lado. Como os maias faziam, né? Os incas, tinha escrito. E explicando. E os incas faziam assim. Aí ele fez uma cara de estranhamento, aí na mesma hora eu tô entendendo o que está acontecendo na cognição dele. Aí ele, Fred, psicólogo tem consultório? Eu falei, tem. Ele perguntou? Ele perguntou. Mas, assim, tem espaço físico? Eu falei, tem. E o que acontece? Que louco. Na perspectiva dele, né, ele começou a fazer terapia comigo. E até então eu sou o único terapeuta que passou pela vida dele. Ele vê o psicólogo dele pela tela do celular. E já tem um tempo que ele está fazendo terapia. Então, assim, ele não consegue se ver de outra maneira. Ele não consegue entender o conceito de terapia de uma outra forma que é aquela vivência que ele tem. E olha que isso pode ter tantas consequências, Sim, né? Sim. Então, ele é um caso isolado? Não. Não sei. Se a gente parar para pensar a quantidade de pessoas que estão fazendo terapia online e que elas já estão vendo que isso é muito mais satisfatório, acolhedor. Eu posso conversar aqui com o meu terapeuta na minha casa, num momento muito meu, né? A gente vê uma cultura toda se modificando e a gente tem que simplesmente... E, inclusive, vou até aproveitar esse seu gancho e falar, né? Então, daqui a alguns meses, nós vamos lançar, o Self vai lançar a plataforma Self-Care, né? A plataforma Self-Care em primeira mão. Aproveitar, nem ia falar agora, mas você já trouxe. Então, a plataforma Self-Care é, de fato, uma plataforma de atendimentos com psicólogos, com psicanalistas, com terapeutas, que você vai, daí da sua casa, do celular ou do computador, agendar, escolher o profissional, agendar e realizar o seu atendimento. Então, a plataforma Self-Care surge nesse momento de favorecer para que as pessoas aí, lá no intervalo do seu almoço, no seu celular, você realize o atendimento. Então, aguarde, vem novidade por aí, já pegando esse gancho seu. Já é uma cultura que a gente não dá já. Mais. Você falou de transição de carreira. Sim. Hoje o Fred é mais feliz na empresa ou no consultório? Então, na empresa, estou assumindo aí algumas iniciativas como consultor, que já era um pouco do que eu fazia em Juiz de Fora. Tem surgido demandas aqui, estou curtindo muito, estou gostando muito. E eu vejo mais o psicólogo, mas é a minha experiência, né? De novo, claro. A perspectiva de cada um. Eu vejo muito mais o psicólogo como esse suporte, né? Gestão de pessoas. O funcionário ele precisa expor o que está causando talvez uma angústia para ele. Ele não vai ter coragem de falar com o colega para evitar algum confronto, mas isso está incomodando. Ele não vai ter coragem de falar isso com o empregador, porque o empregador pode achar que ele está fazendo corpo mole, né? Então, assim, ainda que na condição de consultor, não sendo diretamente um gerente de recursos humanos esteja ali dentro da empresa, eu vejo muito estratégico isso, né? Lógico, vai depender do compromisso, do comprometimento, de querer prestar um serviço de qualidade, levar resultados também para a empresa de uma maneira ainda que indireta, né? Já que a consultoria é um suporte, mas eu estou gostando muito dessa perspectiva, né? Já que eu também estou vivendo novidade, estou aqui numa nova cidade, dando continuidade aí às minhas realizações profissionais. Eu estou gostando muito. E aí sim eu vejo, olha, não adianta ser apenas um consultor de gestão de pessoas se eu não tiver o olhar clínico de um psicólogo também que realiza terapias. Porque eu sei que eu vou escutar queixas, eu vou precisar ter o olhar e a escuta muito clínica ali, do que eu vou ver acontecendo entre os funcionários que já estão nas empresas onde eu possa vir a prestar serviços. Então, estou gostando bem. Acho que a visão, igual eu sempre falo, na minha experiência também, Fred, eu tenho o Self, tem muita questão de gestão também,
mas eu não abro mão da clínica. Hoje é menos também, mas a clínica é muito importante. Sim. De você se colocar ali e escutar, né? Você vai escutar. Vai escutar, mas você precisa se planejar, você precisa se estruturar, Claro. como que você vai propor ali um plano de ação para a pessoa. Né? Isso é muito comportamental, né? O plano de ação comportamental. Na psicanálise a gente... abordagem. É claro. Na psicanálise a gente vai mais na transferência, na escuta, né? Já passou rápido, já tá quase acabando já, Fred. Passou rápido. Mas foi prazeroso. Foi prazeroso? Na psicanálise teve o gozo. Foi bom pra você? Foi bom pra mim. Foi bom pra mim, foi bom pra mim. E antes eu quero falar, vamos só... Você viu aqui, não sei se você reparou que na hora que você estava falando eu até usei esse creme. Você sentiu o cheiro dele? Senti. Nossa, é muito bom. É literalmente apetitoso. Que nem eu falei da empregabilidade, que a pessoa tem que ser apetitosa. Olha como você sentiu esse cheiro? Gente, esse aqui, deixa eu pegar um mais bonitinho aqui, né? Olha que chique. Você sabe o que é isso? Eu sei, porque ela me falou, mas... Então explica. Esse aqui, na verdade, todos esses, tá? Todos esses produtos, esse cheiroso aqui, Fred, eu até já fiz propaganda pro Fred, viu? Pro Fred adquirir um pra ele. Não tem presente hoje dele, então você adquire, depois entra lá no contato. Esse aqui são produtos... Eu ia falar o nome completo dela, mas ela falou que não é. Tá escrito Citia Brianese. Citia Brianese. Só porque é a Cibi. Falei certo? Cibi. Esse aqui... é um sabonete de colher. Que louco, né? Eu acho que eu nunca usei um negócio... que eu recebi, que eu achei muito curioso. O que é? Ela falou pra você. Eu falei de comportamento do consumidor, tô fazendo marketing. Vamos lá. Isso aqui é um bolinho, tá? Um bolinho. Então vai, continua. Então é um bolinho de colher. Aí você pega o sabonete como colher, você passa a colher com o seu sabonete... Fantástico. Na esponja que você vai tomar o seu banho. Olha que chique. Não, fantástico. E aí, tem então, toda uma metáfora. Eu ganhei... E são produtos feitos pela Cíntia, por isso chama Cibi, Cíntia Brianese. O contato dela vai estar aqui na descrição. Vai estar o Instagram, tem Instagram, WhatsApp. Então pode entrar lá. E eu ganhei um creme, viu? Só que o meu creme não tá aqui, eu acho. Meu creme não tá aqui não, né? Tá não, mas eu ganhei um. Por quê? É exclusivo. Eu falei, Cíntia, eu preciso de um que a minha pele é oleosa. Então ela fez um exclusivo para mim. Então tá aqui. Parabéns, viu, Cíntia? Delícia, cheirosa. Muito bom. E você não vai ganhar um da Cíntia Brianese hoje, mas você pode adquirir, tá? Tudo bem. Se você tivesse alguns poderes sobrenaturais. Nós estamos falando de café, né? Tomou café. Se você tivesse hoje a condição, a possibilidade de tomar café com alguém que não está mais aqui, com quem você tomaria? Nossa, isso pode ser muito pessoal ou tem que ser alguém assim que foi uma referência para toda a história da humanidade? O café é seu. O café é meu? Eu vou me expor um pouquinho pessoalmente, mas eu vou também fazer uma reflexão geral. Todos nós temos nas nossas vidas pessoas que foram referências nas nossas criações, nas nossas estruturas, né? E se a gente parar para refletir, essas pessoas foram tão representativas, tão influentes, tão importantes, que a gente carrega os valores dessas pessoas, né? Eu comecei aqui hoje falando que eu tenho muito essa questão do apego familiar, né, de querer estar perto das pessoas. Eu gosto, nem que seja para ser ali um observador, né, do que esteja acontecendo ao meu redor, mas eu tenho uma referência muito forte para mim, que foi a minha avó Aurora, que eu era o netinho queridinho dela, isso é fato, mas eu gosto, né, da história dela, da maneira como ela se impunha, de ser uma mulher portuguesa, brava, visivelmente brava, mas que na intimidade mostrava toda a sensibilidade, né? Toda a preocupação em acolher. Então, não é querer ressuscitar dos mortos, né? Mas se eu pudesse tomar um café, eu gostaria de falar para ela, olha, a senhora me deixou tantas marcas, né? E aí, fazendo uma reflexão geral para as pessoas, eu acho muito importante isso, você ter a capacidade de legitimar quem te deixou marcas, né? Na sua criação, na sua estrutura, porque ali realmente está a sua essência, ali está o que precisa ser ouvido, né?
não só pelas outras pessoas, para que elas te conheçam, mas por você mesmo, para se entender melhor. Seja na projeção para a vida, na terapia clínica, seja nas interações para o seu trabalho, né? Como que você tem ali a sua maneira de também projetar a sua marca. Alguém te ensinou a fazer aquilo. Muito bem, então café Dona Aurora, né? Café Dona Aurora. E se você tivesse outro poder de tomar café com qualquer pessoa que está vivo? Em algum lugar do planeta ou em outro planeta, porque vai que tá. Alguém que está vivo? Que você nunca tomou café nesse planeta ou em outro. Porque vai que você acredita em outros, enfim, é você. Nossa, Elias, eu vim tão preparado para tomar o café contigo. Olha, eu tô conhecendo pessoas novas, né? Alguém que você nunca tomou café. Alguém com quem eu nunca tomei café, porque com você E eu já tomei gostaria. aqui, né? Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Quem gostaria de trazer para perto de mim? Não sei, eu tô tão assim disponível a conhecer as pessoas, né? Não vou saber. Não? Não. Não tem ninguém? Eu posso dizer que eu Mora gostaria na de tomar um café comigo mesmo? Também fica muito redundante. Mas na verdade você já tomou, né? A questão é que você, com quem você nunca tomou café, que talvez mora na China, na Indonésia, na Tanzânia ou no Madagascar. Ou do outro lado da cidade. Eu gostaria de tomar um café com Martin Seligman. Martin Seligman foi um dos criadores de uma abordagem nova na psicologia que eu gosto muito, que é a psicologia positiva. E tem todo um conto, tem todo um texto que apresenta isso, que é muito interessante. Ele, uma sexta-feira à noite, vou tentar ser o mais objetivo possível. Uma sexta-feira à noite, no aeroporto da Flórida, ele precisava pegar o voo para voltar para casa. Ele tinha trabalhado ali dando palestras, né? Na época ele estava como presidente da APA. Então ele precisava voltar para casa e de repente todos os voos são cancelados porque estava passando um tornado por ali. E nesse momento ele observa as pessoas no aeroporto, todo mundo podendo ficar muito mais tenso porque está ali na angústia de querer voltar para casa. E ele vai observando, nossa, tem uma pessoa que perdeu o anel, perdeu a aliança, outra aqui que está com fome, outra que está irritada. Aquilo que poderia potencializar todo o estresse, toda a tensão do momento, no que ele começa a observar as pessoas mais criteriosamente, com um olhar clínico, ele vê exatamente as pessoas começando a se acolher. E aí ele começa a ter uma nova perspectiva, que é o que vem configurar a abordagem da psicologia positiva, que eu também adoto muito, tá? Que se a gente já tem aí mais de 100 anos da nossa profissão focando unicamente na doença, na angústia, na depressão, por que não enaltecer também o que nós temos de positivo? Os nossos potenciais, o nosso otimismo, autoestima, prazer, bem-estar pessoal. Então ele observa as pessoas no momento de aperto, elas também enaltecem as suas qualidades acolhedoras e positivas. Então eu gostaria de aprender um pouco mais com Martin Seligman. Gostaria de tomar um café com Martin Seligman. O Martin Seligman, ele tá vivo? O Martin Seligman... A pergunta foi essa, então ele tá vivo, né? Eu vou ter que pesquisar agora. Eu tenho esses dias sobre com você. Vamos supor que ele esteja, né? Do Então, Martin Seligman e do Mihaly Csikszentmihalyi. Até te mostrei. Sim. Olha só, não sei escrever esse nome, Elias. E, por fim, com quem você nunca tomaria café? A pessoa pode te chamar, te convidar, te pagar passagem que você não convidaria. Não vou conseguir nem ligar o celular agora a tempo para conferir as condições do Martin Seligman. Depois a gente olha aí. Com quem você nunca tomaria café? Você tá me pondo em saia justa, hein? Se puder falar, lógico. Eu vou traçar um perfil de pessoa, tá? Mas existe essa pessoa? Existe. Fala nomes. Pessoas não, tô políticas, brincando. pessoas que têm aí de referência, destaque. Mas tem uma pessoa específica? Várias, 2 ou 3? Várias. Mas eu não gosto de extremismos, fanatismos. Então as pessoas que levantam discursos de extrema censura, discursos de ódio, discursos que não demonstram a empatia, essas jamais. Nomes? Não vou dizer. Por ser empatia e ter respeito até mesmo por essas pessoas. Tudo bem. Eu vou ter que pesquisar o Martin Seligman. Porque na verdade você me deu a resposta falando que ele estava vivo. Então eu espero que ele esteja, né? Sim. Mas se não tiver, vale a intenção. Senão vai ser um ato inconsciente. Olha, eu me regeno pelo inconsciente. Nossa, você tá muito psicanalista. Olha... Você já encontrou aí? A gente já conversou não encontrou, deixa aí. Pessoalmente sobre isso. Eu não vejo a necessidade da separação da abordagem da TCC
com a psicanálise, né? Como a gente vai ter aqui vários profissionais da psicologia nos ouvindo, sim, é extremamente importante a gente enfatizar isso. É interessante essa... Martin Seligman está vivo. Ele está hoje com 81 anos. Não, tem muito tempo pra frente ainda. Vai dar tempo pra você tomar café com ele. Vai. E aí, fala aí só pra gente encerrar. O que você muito estava falando? É importante a gente não continuar perpetuando, né? Eu sou psicanalista, eu não posso ter interesse na TCC, eu sou da TCC, eu vou alvejar os pressupostos, os princípios da psicanálise. A partir do momento que a gente está falando do humano, a gente tem que abraçar todas as perspectivas. É claro que para a prática, para a técnica, não tem como, né? Eu, no meu consultório, não vou conseguir aplicar as técnicas da psicanálise. Mas todo mundo ali tem algo a contribuir. Se a gente tem o desafio de ler a alma, né, de ler a essência das pessoas, que a gente saiba, então, ter vários olhares para a gente poder saber como a gente vai implementar uma técnica, como que a gente vai implementar ali um método. Sim. Mas a gente precisa ter essa humildade de conhecer as diversas perspectivas. E eu super concordo, e também aquelas coisas que talvez a gente fala em forma de brincadeira, mas tem pessoas que teoricamente levantam paredes, né? Tentam levantar paredes. E na verdade é uma perca de tempo, porque são recursos, né? São recursos humanos que a inteligência humana desenvolveu, seja Skinner, qual o nome desse aí? Martin Seligman, Freud, Lacan. Vou te apresentar o Aaron Beck. Sim, são pessoas que foram geniais no universo, né? Você pega aqui, você pega aqui todos esses aí que são nomes difíceis, não vou repetir. Seja o Dave, até o pai da psicologia, o Hundit, o Skinner, Freud, Lacan, Rodinesco, psicanalista, são mentes brilhantes que a gente tem que exaltar, né? Sim. Né? Então é isso. Tá aqui a sua câmera, deixa o seu recado, o seu Instagram, aonde você atende, como que as pessoas te encontram, apesar que vai estar aqui na descrição do vídeo, mas tá aí. Bom, as pessoas vão me encontrar, né? Aí principalmente nas redes digitais, né? Tem lá o meu perfil no Instagram, que está deixando de ser puramente pessoal, eu estou trazendo conteúdos também de psicologia. _Alvim. Aqui em Goiânia, já pretendo desenvolver alguns projetos aí com o Instituto Self. Já posso falar isso? Pode, claro. E tô às segundas e sextas ali na Clínica Íntegra, né? Ali no Marista, tá? Mas sou uma pessoa de contato aberto, então podem se for, né, no desejo de alguém, pode conversar lá comigo através do Instagram, né? Tá lá os meus acessos estão expostos lá, e é sempre um prazer conhecer cada pessoa como um novo desafio. E de fato, e foi um prazer esse café, né? Esse café que nós falamos seja de forma de ajudar as pessoas, seja no trabalho ou em casa, escolha de vida, né? Você viu aqui que nós falamos desse desejo de eu quero isso, então eu começo a integrar, eu quero, né? O nosso convidado falou, eu quero teatro, mas eu faço administração e vou parar na psicologia. Então acho que é a possibilidade humana. Então espero que você tenha gostado desse nosso café e fico com uma sugestão para que nós saibamos e começamos a olhar o positivo ao nosso redor, né? Aquilo que você falou lá da psicologia positiva, somos capazes, precisamos ser capazes de olhar além problema, ultrapassar aquilo que talvez é só dor e dificuldade, mas pode ser que tenha algo de positivo. Mas enfim, obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso café. Volte sempre, né? Obrigado. Volte sempre. E eu espero... O prazer é meu. Eu espero que você tenha gostado. Então, deixa aqui o seu like, encaminhe para as pessoas, ative o sininho e aguardo você no nosso próximo café. Até lá. Valeu, obrigado.